Boa noite, meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser grato a Deus nessa noite maravilhosa, nessa poderosa oração do Salmo 97. Agradecendo a Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós estamos mais uma noite aqui abençoada, trazendo para você mais um vídeo em especial que irá falar com você e que irá falar com a sua alma. Não perca essa única oportunidade que assim nos concede esse Deus maravilhoso de estar juntos para adorar e glorificar somente esse Deus maravilhoso. E que o Espírito Santo possa te conceder que você esteja completamente na dependência do Espírito Santo de Deus. E eu quero ser grato à tua família, à tua casa e os teus filhos e toda a sua parentela, e crendo e creia que através dessa oração e essa mensagem profética, Deus vai te levantar. Você acredita? Então escreva aqui no comentário 3 nomes em especial que eu estarei apresentando a Deus nas madrugadas para que Deus possa alcançar essas vidas. E depois você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, meu irmão. Nos ajude a levar a palavra de Deus através desse canal, aonde tem, aleluia, feito a diferença. Pessoas testificando, pessoas testemunhando que através das nossas orações, Deus está fazendo o sobrenatural. Não fique de fora, dá um like, ativa o sino para você receber todos os nossos vídeos novos aqui em primeira mão. Amém? Então oremos o Salmo 27 que diz assim, meus amados: ó Senhor, a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, Senhor, é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos, investiram contra mim para me comerem, as minhas carnes tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Põe-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem, aleluia, também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai ao meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia pela vereda da direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantam falso testemunho contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria
sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Que oração poderosa no Salmo 27, aonde o Espírito Santo ele quer falar fortemente ao meu e ao teu coração. Eu sou grato a Deus, porque Ele sempre tem uma palavra de conforto aos nossos corações. Porque o Salmo 27, aleluia, até na ligação que esse tem com o caminho percorrido por Jesus quando estava para ser crucificado. Nesse contexto, em vários momentos, o clamor feito por Davi a Deus foi o mesmo de Jesus em seu caminho ao Calvário. Do mesmo modo que o rei Davi possuía a convicção de sua salvação por meio de Deus, assim tinha o Filho bendito em sua ressurreição através do Pai. Assim é interessante entender esse ponto de conexão entre essas passagens na Bíblia. É exatamente isso que iremos fazer neste versículo 27. Além disso, outro capítulo que também faz paralelo ao clamor de Davi é de Jesus e o Salmo 26. Aleluia! A confiança no socorro divino sempre fez parte da vida do rei Davi. Desde quando ele era ainda o pastor da casa do seu pai, a sua fé era tão notável em todos os salmos produzidos. Aleluia! Outros pontos de coerência era que todas as coisas que aconteciam na vida de Davi levavam ele a estabelecer louvor e honra a Deus. O rei Davi, apesar de todos os pecados cometidos, ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. É muito profundo. Isso porque, apesar de suas falhas, ele tinha plena confiança em Deus. E ao se arrepender, nunca mais voltava a cometer o mesmo erro. Fica evidente que esse salmo, aleluia, cruel para todos os cristãos. Pois assim como Davi, falhamos, erramos, mas precisamos ter a convicção de que o Redentor pode nos remidir de nossos pecados se tivermos fé nele. Ó que coisa linda! Abaixo é feito uma análise detalhada de cada versículo de forma simples, mas profunda, com o objetivo de tornar as Escrituras acessível ao entendimento. Olha só o que diz. No Salmo 27:1, ele fala: confia plenamente na salvação. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quem temerei? Davi. Durante o seu reinado, teve que enfrentar vários adversários, e muitos deles eram mais poderosos do que seu exército. No entanto, Davi encontrava solução e socorro no Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, e em virtude dessa fé, ele não receava inimigo algum. Em paralelo a esse contexto, essa súplica também representava Cristo Jesus no jardim de Getsêmani, que mesmo em meio à escuridão, o seu coração regozijou em sua fé. Aleluia! No versículo 2 do Salmo 27 diz: quando os malvados meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, e tropeçaram e caíram, a vitória é certa. Aos olhos naturais, as chances de vitória eram mínimas. Os inimigos de Davi sempre foram muitos, e o seu reinado foi caracterizado por várias guerras. Mas o inesperado ocorria, pois quem guerreava
e batalhava pelo rei era o Criador. E assim aqueles que perseguiam eram frustrados. E esse versículo também corresponde quando os montões de pessoas chegaram para prenderem Jesus. E ele, ao declarar quem era, e se caíram por terra. No versículo 3 diz: fé inabalável diante das situações difíceis. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nisto confiaria. A plenitude em meio ao caos. Essa era a virtude encontrada em Davi, de se manter estável, mesmo um cenário caótico. É possível perceber que durante os versículos a situação vai gravidamente se agravando, ou mesmo assim o posicionamento de Davi não muda. A confiança dele no Altíssimo continua a mesma. Essa confiança que Davi tinha também pode ser reconhecida em Jesus pelo Pai. Olha só, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aleluia. Salmo 27, versículo 4, a parte A. Muito profundo. O poder de contemplar a Deus. Davi sabia que existia muito poder em contemplar a formosura de Deus. É como estar perto, poder ser a solução para muitas guerras e batalhas. Essa mesma contemplação foi a que Jesus teve quando estava sendo crucificado. O seu olhar permaneceu firme no céu, mostrando desta forma que permanecer olhando para Deus nos ajuda a vencer até mesmo a morte. No versículo 5 diz: Cristo é o esconderijo nos dias maus. A rocha é retratada na Bíblia com o próprio Deus. Ele é o socorro e abrigo para aqueles que confiam. E é nesse contexto que Davi pode ser inserido de plena confiança em Deus, ao ponto de conseguir escondê-lo da adversidade. No versículo 6 diz: aleluia, que profundidade! A certeza da vitória sobre os inimigos. Davi já comemorava a vitória sobre os seus inimigos e oferecia honra ao Criador, mesmo quando seus adversários estavam ao seu redor. O mesmo posicionamento pode ser visto quando Jesus estava a caminho do Calvário. É o mesmo estando rodeado por seus inimigos. Glorificou o Pai por 2 vezes, entanto Jesus como Davi foram exaltados por Deus diante daqueles que perseguiam. No versículo 7 diz assim, meus amados: aleluia! O pedido de socorro nesse momento, o rei clama para se ouvir e desejar por piedade a resposta. Esse momento pode ser relacionado como o de Cristo Jesus, quando foi abandonado por seus discípulos e clamou pelo seu Pai. Além disso, esse versículo tem um contexto semelhante ao estudo do Salmo 28, no qual é uma súplica. No versículo 8 diz assim: a importância da intimidade. Nesse momento, só a intimidade com Cristo, o olhar para Deus, podia trazer o socorro para Davi. Por isso, a instrução que ele recebe é de olhar para a face de Deus, e assim ele se dispõe a obedecer. No versículo 9 diz: não esconda de mim a tua face, não rejeita o teu servo com ira, tu foste minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. A dependência da ajuda divina. Davi tinha o temor de Deus, se ausentar dele e ser rejeitado, pois sabe que a ajuda divina foi o que o livrou das mãos dos seus inimigos. Aleluia! Jesus, quando estava crucificado, faz uma oração parecida, pedindo para o seu Pai não abandonar. No versículo 10 diz assim: o amor perfeito em Deus, ainda com o amor terreno mais forte, que é o amor de um pai e uma mãe para com um filho, fale.
O do Altíssimo não desampara, e por isso esse amor não é débil com um do ser humano. O versículo 11 que diz assim: o caminho do Senhor. Davi mostra nesse versículo que uma forma de escapar dos inimigos é sendo guiado pelo caminho de Deus. Ensina esse caminho várias vezes, é citado nos Salmos como vereda, aleluia, direita. No versículo 12 diz assim: a esperança na justiça infalível. Era essa confiança que o rei tinha no Deus vivo, ao apresentar os seus adversários com justiça que eles cometiam. Esperava que fosse alcançado pela bondade e misericórdia, mas também justiça do alto. O versículo 13 diz assim: a fé enxerga a bondade. Que forte! Mesmo no contexto que Davi vivia, de muita guerra durante o seu reinado, ele não deixou de crer na bondade de Deus na terra dos viventes. E sem dúvida ele teria sido tomado por medos e angústia se não tivesse adotado este tipo de postura. Mesmo comportamento foi adotado por Jesus antes de sua morte, pois esse mesmo, em meio a grande sofrimento, perdoa aqueles que acusavam. Aleluia! No versículo 14 diz assim: espere em Deus. Esse era um dos grandes segredos do rei Davi. Se animar e esperar no socorro de Deus. E dessa forma ele era fortalecido em meio às tribulações. Então este foi aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E que essa mensagem revelada pelo Espírito Santo possa ter falado com você e comigo de uma forma em especial. Porque Deus, ele tem o prazer de abençoar aqueles que buscam a sua face verdadeiramente, sendo filho e ele sendo pai das nossas vidas. E eu tenho a certeza que tudo que você escutou aqui, da parte de Deus, Deus falou com você. Mas o Salmo 27, o salmista nos mostra a sua confiança no Senhor. Mesmo diante de situações praticantes, impossível, cercada por exército ou mesmo pela morte, ele não teme. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei temor? A despeito da circunstância, ele tem apenas um pedido: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que forte! Deus, ele é muito fiel. Deus, ele tem um momento mais especial para nós reverenciar as coisas que ele irá fazer em nossas vidas. E que essa mensagem ela possa ter uma direção nesta noite. E que essa direção é você confiar em Deus e não confiar no homem. Davi aceitou a correção. Davi aceitou a repreensão, porque ele sabia o que ele estava vivendo era para Deus fazer aquilo que o homem não podia fazer. Em um mundo traiçoeiro e consumista, a palavra de Deus nos mostra que realmente é importante intimidade com Deus. Enquanto ora Davi ouve a voz de Deus, o Senhor lhe diz: busque a minha face. Nós temos que buscar a face de Deus constantemente em oração. E que esta mensagem ela possa trazer para você e para mim um refrigério para nossas almas. Porque o salmista, um dos seus livros de Salmo 91, versículo 7, ele nos declara que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Deus mostrando para nós que pode vir pelo lado esquerdo, lado direito, nós não seremos atingidos. Ou seja, no meio de um tiroteio, no meio de bala perdida, nada vai te
te atingir, porque Deus dá ordem aos seus anjos nessa noite para te guardar em todos os seus caminhos. Sabe que isso é sinal de confiança, é sinal que nós temos que acreditar no Deus vivo que fez o céu e fez a terra, e que esta palavra, essa mensagem, essa oração, ela possa penetrar dentro da tua alma, para que você possa tomar uma direção não precipitada, mas uma direção de Deus que vai levar você a lugares abençoados, e a sua vida e a sua família vai ser uma bênção a partir de hoje. Eu quero somente agradecer esse Deus, porque só Ele, irmão, pode fazer o sobrenatural em nossas vidas. Fica com esta oração, fica com essa mensagem abençoada da parte de Deus, e que Deus e o Pai e o Filho e o Espírito Santo possa te guardar e te livrar de todo o mal. Eu quero aqui desafiar você nesta noite. Eu quero que você aqui faça um propósito de 3 dias a partir de hoje. 3 dias você vai então propósito com este vídeo e com essa mensagem e com essa oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida quando você colocar esse propósito desse vídeo em oração por 3 dias. Escuta ele 3 dias. Deus vai te abençoar. Deus vai entrar na sua área mais difícil que você tem almejado da parte do Senhor. Se você crê, então faça esse propósito e depois você vai voltar aqui para testificar o que Deus fez na tua vida e no meio da sua família. E que Deus possa abençoar esta noite e que você venha ter um início de semana de paz, alegria e conquista e sonhos. Deus abençoe e guarde você e sua família de todo o mal. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe vocês.